Olá pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas. Vou estar explicando agora como fazer a segunda atividade da competência 3, o assunto de planilhas eletrônicas, gerenciamento de estoque. Então, entrando lá na sala de aula, você tem lá o exercício para entregar, e lá dentro você tem a segunda atividade da C3, planilhas eletrônicas e gerenciamento de estoque. Tem um arquivo aqui de instrução, né? Então vamos abrir esse arquivo, vamos ler, né, exatamente o que está lá e fazer o que está sendo pedido. Ok? Então clicando no arquivo, está aqui as instruções, né? Então a gente vai fazer um gerenciamento de estoque. Ok? Então vamos criar uma tabela, uma planilha, usando o Excel ou o Google. Eu oriento vocês que utilizem o Google. E aqui eu tenho a tarefa. Então, lembrando que vocês devem fazer de tudo, né, para seguir o que está escrito aqui dentro desse campo tarefa, que é a base para criar a nossa tabela. É o que eu vou usar para avaliar vocês, ok? Então nós vamos criar uma planilha para controlar o estoque de produtos de uma empresa qualquer, calcular o valor total do estoque e o lucro estimado. Então ele quer basicamente três coisas. Ele quer uma tabela que tenha o controle de estoque, ou seja, que diga o que eu tenho em estoque. Em cima disso, ele vai calcular o valor do estoque e o lucro estimado. A planilha tem que ser bem organizada, formatada e conter fórmulas básicas, do tipo multiplicação, soma, subtração, entre outras. Use o estoque de uma empresa qualquer ou da área relacionada com o seu curso, né? Não fique preso ao exemplo que eu vou dar, né? Eu vou estar fazendo o meu exemplo, mas seria interessante você pensar o seu, tá? Se quiser, pode até usar outro tema, na pior das hipóteses. Mas tem que usar as mesmas fórmulas, né? Então, você pode até, de repente, mudar um pouquinho o foco, mas é importante você manter a ideia das fórmulas, porque é isso que eu vou estar cobrando de vocês, tá? Então, o que você criar aí, sempre volte aqui nesse campo de tarefa, que é o que eu vou usar para cobrar do que você me entregar, né? Porque cada um vai fazer de um tipo, um tamanho, então eu tenho que seguir alguns parâmetros mínimos aí. E os parâmetros mínimos são esses que estão aqui escritos nesse campo tarefa. Então vamos lá. Como a gente já viu em outras atividades, outros exercícios, primeira coisa é a gente pensar na estrutura da tabela. Que colunas que eu vou ter, que linhas que eu vou ter, né? Aí em cima disso eu vou lá no meu Google Planilha e vou começar a criar. Mas tem que pensar um pouquinho antes, tá? Ou eu já vou lá, vou pensando e vou criando. A gente chama isso de estrutura da tabela, tá? Bom, eu, né, pensando assim, eu vou criar a seguinte ideia, né? Vou criar uma coluna para ter o nome do produto, vou criar uma coluna para dizer a quantidade em estoque desse produto, tá? Eu vou criar uma coluna chamada lucro, onde eu vou calcular, uma coluna chamada de preço de custo e uma coluna chamada de preço de venda, uma coluna valor total em estoque, coluna ou linha, né? Então, assim, veja bem, essas colunas ou esses nomes, né, não estão assim escritos de maneira
direta no campo tarefa. Né? Se você olhar aqui em cima, ele falou, ó, eu quero uma tabela, controle estoque, não sei o quê. Aí em cima disso eu começo a pensar nas colunas que eu vou ter. Tem certas coisas, por exemplo, ele falou que quer saber o lucro. Lucro, você só vai conseguir calcular, lucro é uma fórmula, né? Se você saber quanto que pagou. Né? Então, apesar de não estar escrito ali que eu tenho que dizer o preço do custo daquele produto, eu vou ter que saber o preço do custo. Porque daí, sabendo o preço do custo, eu consigo saber o lucro. Também preciso saber o preço de venda. Porque o preço de venda menos o preço de custo é que me dá o lucro. Então, vejo que em cima do que ele pediu, eu estou calculando uma outras coisas. Né? Agora, isso aí é você que tem que imaginar, né, para criar as colunas, porque senão você não vai conseguir calcular. Ok? Então, eu pensei nessas colunas. Então, vamos lá, ó. Olha lá o que eu fiz aqui, né? A empresa, vou chamar de empresa moderna, o nome da tabela, né? O nome da empresa. Aqui são as colunas, ó. Uma coluna com o nome do produto, depois quantidade, preço de custo, preço de venda, valor de estoque e lucro estimado. Eu pensei nisso aí, né? Para poder eu conseguir calcular o que ele pediu. Aí é aquele negócio que eu falei, né? Ele falou assim, ó, eu quero saber o lucro. Só que para saber o lucro tem que saber o preço de custo, tem que saber o preço de venda. Ele falou também que quer saber o valor de estoque. Mas para mim saber quanto que eu tenho em estoque, eu tenho que saber a quantidade de peça. Então, algumas colunas não estão, é, não foram colocadas de maneira direta, mas indiretamente, para achar aquilo que ele pediu, eu preciso saber umas coisas antes. Tá? Então, eu pensei nestas colunas para conseguir atender o mínimo que ele pediu. Se você quiser pensar outro nome, ou outras posições, ou outras sequências, aí é você que está fazendo, né? Cada caso é um caso. Né? Pensa aí no seu curso, uma tabela de controle de estoque de uma empresa relacionada com o teu curso e vamos embora. Uma ideia, mais ou menos, é essa que está aí. Né? Eu posso também, no decorrer, né, que eu estiver criando, eu falo, nossa, ele pediu para calcular isso, aí não tem. Aí eu vou, posso inserir uma nova coluna, posso criar uma nova coluna ou apagar alguma coisa, né? Isso também é possível. A gente não consegue, assim, num primeiro momento, às vezes acaba esquecendo de uma coluna ou outra, mas você pode clicar no botão direito, inserir coluna, inserir linha, e assim vai indo. Então eu pensei nessa estrutura, né? Posso modificá-la depois, os nomes também ficam a critério de vocês, ok? Bom, inserção dos dados. O que ele está pedindo aqui? Preencha a planilha com os dados fictícios, então, né? Tudo chutado, distribuído nas colunas criadas, né? Tudo inventado. Né? Você vai chutar o nome do produto, você vai chutar a quantidade, você vai chutar preço, beleza. Preencher 10 linhas. Então ele quer 10 produtos. Né? Se quiser colocar mais, pode. Só que daí vai ficar uma tabela muito grande, talvez demore. Menos que 10, não. Tá? Aí eu dei aqui alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, estou colocando caderno. É um produto. Então tem 100 unidades, custa R$ 5 e vendo por R$ 10. Sei lá. E isso eu vou digitando, né, lá na minha tabela que eu acabei de criar. Lógico, isso aqui tudo é uma ideia, né? Não precisa seguir exatamente isso. Você tem que pensar os produtos de uma empresa relacionada ao teu curso, né? Não é para copiar o meu, tá? Pode seguir uma ideia? Pode, mas eu gostaria que você criasse o seu. Tá? Então agora eu venho e vou digitar aqui os meus valores. Então tá aí, ó. Pensei nisso aí. Então, olha lá, quando é número, eu só boto número, hein? Nada de misturar letra com número. A gente já falou isso em outra aula. Né? Ali a coluna E e a coluna F são fórmulas. Coluna B, C e D, A, B, C e D, eu chutei o valor. Tudo chutado,
Lógico que a gente tenta pegar alguma coisa próxima. Não, um caderno custa R$ 10. Vai lá, vende por 10, vende por 20. Não interessa o tipo de caderno, caneta, e assim vai. Eu quero 10 linhas, tá? Nesse meu item 6, ó. Por 6 tem que inventar mais 4, tá? Dando um total de 10 produtos em estoque. Ok? Bom, depois de digitado, vem a parte da formatação. Aí cada um é cada um. Aí, ó, o meu como é que ficou. Olha o que eu pensei. Né? Tá aí, ó. Né? Então aqui eu mesclei, né? Eu não usei nada diferente do que a gente usou em outras aulas. Tá? Não estou usando nada de diferente. Então eu mesclei, centralizei, aumentei a letra, troquei a cor da letra, coloquei cor no fundo, né? Deixei negrito, botei R cifrão quando é preço, né? Coluna B não é preço, então não pode ter R cifrão, mas coluna C e D é preço. Coluna E e F eu deixei vazio, porque são fórmulas que a gente vai calcular, né? E ali, lá no final da tabela, eu inventei essa linha de total para eu descobrir, né, o total em estoque. Porque ele falou, né, que quer total em estoque. Se você voltar lá, né, quanto que eu tenho em estoque? Essa informação é importante, né? Às vezes o cara tem uma empresa que quer botar o estoque no seguro, que vai que pega fogo na empresa, tal. Aí o dono precisa saber quanto que ele tem em estoque. Ah, tem R$ 1 milhão em estoque. Então ele precisa saber dessa informação, né? Eu botei uma linha total lá, linha 11, e vou calcular tudo, né? No caso, quantidade de peças. Quantas peças eu tenho? Ah, eu tenho 50 mil peças. Caderno 100, caneta 200, papel 1.000, né? Mas, sei lá, 50 mil peças. Então, assim, eu botei uma linha chamada total e ali eu vou calcular aquilo que tiver sendo pedido e que eu achar que é importante que uma tabela de controle de estoque tem, né? Então, essa é a segunda etapa. Então, a primeira etapa é criar a estrutura e digitar os valores. Segunda etapa, formatar, cada um na sua ideia, cada um na sua, né, no, no, no seu pensamento, na sua criatividade. E agora vem a etapa das fórmulas. Como eu disse, aqui eu não estou usando nenhuma formatação diferente do que eu expliquei até agora. Né? Nós já fizemos vários exercícios, fizemos atividade 1, então eu não vou mostrar como é que eu fiz, não. Então, eu vou deixar a critério seu aí. Durante a aula a gente pode ir tirando essas dúvidas, sem problema algum. Coluna E e coluna F, o que eu tenho lá? Bom, são fórmulas. Nossa, mas que fórmula que eu coloco? Então, para ajudar vocês, eu criei aqui fórmulas básicas, né? E coloquei umas fórmulas, então, que têm a ver com a tabela. Pode ser que tem fórmula aqui, que pode ser que você aí, na sua solução, você precisa usar uma fórmula que eu não coloquei aqui, que você acha que é importante para controle de estoque, aí a gente ajuda. Mas, pelo que eu criei, eu pensei nisso aqui. Achar o total estoque, né, o valor total em estoque para cada produto. Isso foi pedido lá em cima, né? Naquela caixa de tarefa, como eu disse, né? O valor de estoque. Então, estou descobrindo o valor de estoque para cada produto. Para isso, multiplique a quantidade de estoque pelo preço de custo. Aí eu sei o valor em estoque de cada produto. Lucro estimado, subtrai o preço de custo do preço da venda e multiplica pela quantidade. Então, assim, eu fui procurando saber como é que calcula e fui na minha cabeça, né, escrevendo aqui o que a gente deve fazer. Deve somar, subtrair, multiplicar. Aí agora eu vou voltar lá no Excel e vou usar as fórmulas. Né, vou botar na linguagem do Excel, para o Excel conseguir entender como é que multiplica, como é que subtrai, como é que soma. Ok? Então, essas são as fórmulas que eu estarei usando. Fórmula de soma, subtração, multiplicação e a função soma. Tá? Pelo que foi pedido lá em cima, né? Lá em cima foi pedido isso. Então, a minha tabela tem que ter isso. Eu não posso
simplesmente fazer de cabeça, ir lá e digitar aqui é 20, aqui é 30. Não, eu tenho que usar fórmula, ok? E aqui eu botei na linguagem humana, então a gente vai converter para a linguagem do Excel. Então vamos lá. Valor em estoque, pelo que ele falou, né? Vou começar com igual. O valor que eu tenho em estoque é a quantidade. Então, eu tenho 100 cadernos. Então, eu vou pegar 100. Veja que eu cliquei, né? E olha lá o que apareceu. B5. B5 é o nome da célula que tem aquele 100. B5 vezes dentro do Excel é sinal de asterisco. Vezes o preço de custo, que é C5. Ou eu clico, ou eu vou lá e digito, tá? Eu dei espaço ali, né? O vezes é o sinal de asterisco, está em cima do número 8. Aquele asterisco em cima do 8. Eu dei espaço ali só para vocês estarem vendo, né, o que eu fiz, mas obviamente não precisa de espaço. Vou apertar Enter aqui. Ah lá, 100 vezes 10 dá 1.000. Então, aparentemente deu certo o valor. Então, eu tenho em estoque do caderno R$ 1.000. Aí, não só o Google, né, como o Excel também, ele está dando uma sugestão, né, para mim. Olha, eu acho que eu entendi o que você quer que eu complete e tal, né? Você pode aceitar, né, ou você cancela e faz na mão, né? Isso aqui eu já expliquei em outras aulas, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, que ele acertou, tá? Mas eu prefiro fazer na mão. Então, esta fórmula aqui de multiplicação da quantidade vezes custo é o valor de estoque de cada produto. Então, já calculei do caderno, agora eu vou calcular da caneta. Mesma coisa, 200 vezes 1. Eu sei que a resposta é R$ 200. Eu posso fazer igual 200 vezes 1, resposta é 200, que era isso que eu estava, né? Só que a fórmula aqui é multiplicação. A de baixo também é multiplicação. A outra também é multiplicação. Se a fórmula é a mesma, eu posso clicar aqui na bolinha, ó, e arrastar, e tá aí, ó. Ele já copia, faz os ajustes necessários e calcula para mim. Se eu clicar 2 vezes, eu vejo o valor que está lá dentro. Então, beleza, aí ó, achei o valor em estoque de cada produto. E o lucro estimado? O que é o lucro estimado? Bom, o lucro estimado, eu também disse ali, né? Seria o quê? O preço de venda menos o preço de custo. Eu faço essa subtração e depois eu multiplico pela quantidade. Então tá aí, ó. Opa, bati errado ali. Pela quantidade. Aqui, ó. Não é B4, é B5. Então tá aí, ó. Eu subtraio, né? 20 menos 10, 10. Vezes 100, 1.000. Então a resposta aqui eu sei que vai dar 1.000. Então, o lucro estimado, que se eu vender todos os cadernos, então eu estimo que eu vou ganhar R$ 1.000 com essa venda. Então tá aí. Fiz uma vez, clico e arrasto para baixo. Você só vai clicar e arrastar para baixo se você tiver certeza que aquela fórmula está correta. Olha lá. Eu subtraio, entre parênteses, e multiplico depois. Ó. Subtraio e multiplico, né? Beleza? Então, acabei de achar lucro estimado. E agora, né, ele pediu aqui para eu achar alguns totais, né? Vamos olhar aqui, ó. Olha os totais que ele quer achar assim. Use a função soma, porque até agora eu não usei a função soma, né? Eu multipliquei, subtraí e multipliquei, usando operadores matemático básico. Agora ele quer que eu use a função soma. Para quê? Para achar o total de itens em estoque. Eu tenho uma coluna quantidade. Na coluna quantidade eu tenho a quantidade de cada produto. Então, caderno eu tenho 50, lápis eu tenho 10. Então, quer dizer, no final, qual é a quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque? Então, eu vou mandar somar, né? Vou mandar somar essa coluna. Ele quer também
o total em estoque, se eu tenho uma coluna, o que é o valor de estoque de cada produto, se eu somar ela, eu tenho o total do estoque e o lucro total estimado. Também, se eu tenho uma coluna com lucro, se eu somar ela, eu tenho o lucro total. Então, o que ele quer, né, é aqui, ele quer a soma da quantidade, então igual soma de quem? Da quantidade. Então eu tenho, ó, caderno eu tenho 100, caneta tem 200, papel tem 1000. Então, qual é o total da quantidade que eu tenho em estoque? Só mandar somar. Olha lá. Eu tenho 1.655 produtos em estoque. Ele pediu também o total do valor em estoque. Então eu sei que o caderno eu tenho R$ 1.000, de caneta eu tenho 200, de papel 3.000. Então se eu mandar somar, tô mandando somar, né, do 1.000 até o 3.450. Eu vou ter o total do meu estoque, que foi R$ 10.000. Então se eu for fazer um seguro de 10.000, e lá tem 1.655 produtos. E o lucro, se eu vender meu estoque inteiro, né, qual vai ser o lucro? É soma também, né? Porque se eu tenho os lucros de cada produto, se eu somar. Aqui, ó, uma dica. A gente faz muito clicar e arrastar. Né? Eu clico e arrasto para baixo. Mas eu posso clicar aqui, ó, e arrastar para o lado, ó. Também dá certo. Se olhar, ó, função soma do mesmo jeito. Então eu posso clicar e arrastar para baixo ou clicar e arrastar para o lado. Desde que as fórmulas são as mesmas, né? No caso aí era soma, então eu cliquei e arrastei. Mas nada impede que eu digite igual, soma, né? E assim vai indo. Então tá aí, ó. Será que eu consegui atender o que ele pediu? Né? Vamos ver aqui. Lucro estimado. Tem? Tem uma coluna de lucro estimado. Eu achei o lucro de cada produto e achei o total do lucro. Beleza. Valor total do estoque. Então, para achar aqui, ó, é 10.550. Para achar o total do estoque, eu preciso saber o valor de cada um, porque daí depois basta somar. Estou usando a função multiplicação, função soma, subtração e outras se precisar. Né? Tem mais alguma coisa que ele pediu? Ah, repare que ele não pediu, né, esse total aqui, ó, que é a quantidade de peças em estoque. Ali, olhando na tarefa, ele não pediu, tá? Mas eu acabei calculando porque está implícito essa informação. E essa informação é interessante. Ó, lá no meu estoque tem 50.000 peças. Então, assim, eu tenho noção de volume, né? Então eu estou precisando aumentar, fazer mais um galpão para o meu estoque, porque eu já tenho 100.000 peças lá no estoque 1. Eu vou ter que criar um novo galpão, porque já está lotado. Né? Então, saber isso aí é interessante também. Apesar dele não ter escrito ali, eu estou usando isso de maneira implícita. Né? Agora, no mínimo, eu tenho que cobrar de vocês aquilo que está escrito no campo de tarefa, tá? Aí, né, tem gente que vai dizer, mas e se eu calcular aqui, né, a soma do preço de custo? Ó, se eu fizer assim, ó. Então, tem R$ 61 como a soma de custo e 96 como a soma da venda. Olha, essas duas informações aqui, né, que é a soma do preço de custo e a soma do preço de venda, em termos práticos, em termos de dia a dia, eu não vejo aplicação para isso aí, eu não consigo enxergar. Tá? Então, por isso que eu não pedi para calcular, né, e não fiz o cálculo disso aí. Tá? Então, por isso que eu tinha até deixado vazio, porque eu não vejo aplicação prática. Somar os produtos, cada produto, esse produto custa 10, produto custa 20, produto custa 30. Eu somei todo mundo aqui, deu R$ 100. Não vejo aplicação para isso. Tá? Fazer a soma do preço da venda e a soma do preço do custo. Eu não enxergo nenhuma aplicação útil para isso, então por isso que eu não calculei e não foi pedido, né? Se você olhar lá, ele não pediu para eu achar o total do custo
e o total da venda, né? Então, se quiser aí, ó, deixa vazio, ou, sei lá, bota um asterisco aí, né? Pinta de outra cor, sei lá. Aí fica ao seu critério aí, bom? Bom, o nome do arquivo está aqui em cima, né? Basta você clicar nele e alterar, né? De acordo com o padrão que está aqui, ó. Olha lá, o que eu pedi em termos de formatação. Então, ó, use cores diferentes para destacar título e total, formate a célula de preço, que é o R-cifrão, centralize o texto de cabeçalho, alinhe o número à direita, aplique bordas das células, formate. Então, isso aí é chamado de formatação básica, tá? Pode seguir essas ideias minhas aí, né? Lógico que você escolhe a cor, você escolhe o texto, a letra, o tamanho, fica ao seu critério. Eu coloquei aqui a minha solução, tá? Ah, faltou aqui, ó. Cria um gráfico. Então, vou mostrar agora como é que cria um gráfico, tá? E aí a gente encerra essa atividade. Cria um gráfico de barras mostrando o valor total em estoque para cada produto. Então, olha para você ver. Criar gráfico. Muito simples, hein? Primeiro, tipo do gráfico é barras. E o que ele quer que apareça no gráfico? Ele quer que apareça o valor total em estoque de cada produto. Então, olha, eu vou selecionar o nome do produto, que eu vou ter o nome do produto, e o valor em estoque. Aperto a tecla Ctrl, não solto, e seleciono ela. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, que está selecionado a coluna produto, clique em arrasta, não a coluna inteira, tá? Aquela palavra total não entra. E o valor de estoque. E não aquele 10.000 também não entra. Então eu vou criar um gráfico de barras, aonde eu vou mostrar essas duas colunas lá. Foi o que foi pedido, né? Eu estou fazendo o que foi pedido. Inserir gráfico. Vou lá em cima, inserir gráfico. Pronto aí, ó. Já. Aí, ó, ele colocou o gráfico do tipo colunas. Aqui do lado direito, ele abriu uma janelinha, né, com várias configurações, que a gente vai fuçando isso aqui com o passar do tempo, né, de uma hora para outra, porque são vários itens, né. O primeiro ali que eu olho é o tipo do gráfico, ele botou colunas, foi isso que ele pediu? Não, ele pediu barras. Então eu vou vir aqui, ó, e vou escolher barras. Barras é isso aqui, ó. Posso clicar nele e arrastar um pouco para cá. Tá aí, ó. Gráfico de barras, né, onde eu estou mostrando o valor em estoque e faço a comparação entre os produtos. É lógico que esse gráfico aqui a gente tem que dar uma melhorada nele. Então, aqui, ó, nessa janelinha do lado, né? Nessa janelinha do lado, eu clico em personalizar e aqui eu posso escolher, ó, a cor do gráfico, o tipo do gráfico em 3D, né? Aí a questão, ó, título. Sempre é bom botar um título legal, cor, negrito, tipo da letra, tamanho. Aí é questão de ir fuçando e vendo o que está acontecendo até que o gráfico fique vamos assim dizer, fica numa formatação legal, tá? Olhando aqui o meu resultado, olha lá, eu botei o gráfico aqui, eu pintei de cinza para manter a mesma ideia da tabela, né? Os escritos preto, olha o título. Então dei uma formatada no gráfico também, é interessante você fazer, tá? Você vai dar o nome de atividade 2, traço seu nome A, gera PDF e entrega os dois. Se der tempo em aula, você faz a versão 2. Se não der tempo, eu só vou considerar a versão 1. Mas aí a gente tem que ver durante a aula. Tá bom? Bom, por hoje é só e até a próxima.